Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu estou aqui com a professora Deusilene. Nós viemos falar para vocês sobre o livro Depressão, Verdades e Mentiras. O livro já foi lançado, vocês estavam cobrando a gente dessa conversa, onde a gente vai falar um pouquinho dos bastidores desse livro. E vocês podem interagir, pode colocar as perguntas aqui no chat, que a gente vai encaixando na nossa conversa e o que não ficar respondido agora, depois a gente responde para vocês na caixinha, combinado? Deusa, até que enfim a gente conseguiu se reunir para poder vir atender a molecada. Tudo bem com você? Pois é, Ana, eu tô bem sim, graças a Deus tá tudo em paz. E você, está bem? Eu tô bem também, feliz, né, Deusa, porque essa nossa parceria de poder colocar em livros a série Sentimentos tem dado bons frutos pra gente, né? Esse segundo exemplar trouxe pra gente uma experiência nova, Deusa. O que que você sentiu? Porque a gente, no Ansiedade, a gente se divertiu, mas sofreu. E nesse, Deusa, como é que foi? Olha, eu já vou adiantar, assim, Ana, que esse livro, ele é um livro leve e, ao mesmo tempo, ele é um livro pesado. Como é isso? O que que isso quer dizer? Por que que ele é um livro leve? Ele é um livro leve porque ele não mostra só o problema. Ele não mostra, ele não vai nos mostrar que são só as coisas pesadas e difíceis do dia a dia que são importantes e que de fato nos marcam. Mas ele vai nos mostrar a importância não dos momentos difíceis em si, mas de como eu aprendo a lidar com esses momentos difíceis, o quanto as pessoas que estão à minha volta pode contribuir significativamente e o quanto eu posso valorizar aquelas lições positivas que eu tirei de algo negativo e ruim. Então, esse livro tá surpreendente. Eu garanto que muita gente vai soltar boas lágrimas, assim como eu. Ô Deusa, porque assim, falar de depressão não é fácil. Alguns dos alunos compartilhados que nos deram autorização para contar as suas histórias, nós compartilhamos esse aluno, né? Você lá no português, eu lá nas minhas aulas de história, dentro do projeto História de Sonhos, e a gente se apega a esse aluno, a história desse aluno, a gente consegue tocar esse aluno, né? A dor dele, sentir em coparceria com esse aluno. Visitar, reviver essas histórias depois de quase 5 anos, como é que foi para você, Deusa? Olha, no começo eu fiquei muito surpresa quando eu percebi ali, porque na verdade, gente, esse livro, ele não é aquele livro que é distante de você. Não se trata de um romance em que a personagem não tem nada a ver com você. Porque o romantismo de hoje em dia, por exemplo, é uma coisa diferente de algum tempo atrás. Então, quando você pega um livro do século XVIII, XVI para ler sobre romance, você não consegue se perceber nesse contexto, porque são contextos muito diferentes. Então, o que eu achei assim muito interessante no livro da depressão? Você consegue vivenciar as personagens do livro. Você consegue visualizar essas personagens. Você percebe que elas são pessoas reais do seu dia a dia, do seu convívio. Apesar de ser uma coisa fictícia até certo ponto, mas tem algumas partes que são realidades também, baseado na vida de algumas pessoas, né, Ana? Mas mesmo as partes em que não são baseadas em realidade, porque a gente também não tem como trabalhar uma construção de um livro, uma história, sem um pouco também de fictício, né? A gente também é um pouco fictício, alguns elementos, algumas coisas, mas vocês vão perceber que tudo que foi construído dentro desse livro é uma coisa muito próxima de nós, muito próximo da nossa realidade e das pessoas em que convivemos no nosso dia a dia. Então, é um livro que, assim, eu garanto para vocês, vocês vão se identificar com muita coisa e vão se emocionar com certeza. Porque assim, né, Deus, a gente teve todo o cuidado, tanto eu quanto você, de descaracterizar o aluno que nos cedeu a história, a família que nos autorizou a contar aquela experiência. Então, Sim. essa parte fictícia que a deusa fala é quando a gente descaracteriza esse personagem para que outros alunos,
outras pessoas não se conheçam enquanto pessoa da história. Porque os 5 personagens principais, eles existiram, os coordenadores que a gente menciona existiram, os professores que a gente menciona existiram e existem até hoje, mas a gente não podia tornar público o nome deles. O que nós queríamos é, com a história deles, poder criar no leitor essa imersão no mundo que é lidar com a pessoa que tem depressão, para que a gente possa reconhecer mais rápido os sintomas, entender como lidar com esse paciente, ajudá-lo, auxiliá-lo. E se ele é nosso familiar, ótimo, a gente agora já sabe lidar. Se ele é nosso amigo, ótimo, a gente é corrente de apoio, rede de apoio, né, um elo de apoio para essa pessoa. E se somos nós, que a gente possa identificar o quanto antes e brevemente buscar ajuda profissional. Porque é a diferença, né, Deusa? O que a gente pôde ver nos nossos alunos é que quando eles têm a depressão, mas têm o auxílio do profissional da saúde mental, modifica completamente a vida desse garoto, dessa menina. Com certeza, Ana. E falar de depressão hoje em dia é um tema que, apesar de parecer algo espinhoso, porque é um tema que lida com sentimentos das pessoas, com o lado emocional, com a questão da afetividade. Então, assim, é um tema muito espinhoso. Não tem como dizermos que é algo simples, que é algo fácil, porque não vai ser algo fácil. No entanto, nós vivemos num momento em que esse tema ele está muito presente no nosso dia a dia. E não é só na sala de aula, infelizmente. Enquanto que na sala de aula eu vou ter uma heterogeneidade muito grande de alunos e personalidades e vidas e vivências e famílias, né? Então, assim, é um campo muito diverso, muito amplo para que nós possamos usar como, de certa forma, como embasamento para a abordagem desse trabalho nesse livro. Porque a sala de aula é um campo muito perto, que tem muita diversidade de histórias ali dentro. Nossa. E, E né, como e tem, assim, né, Deusa? Vamos combinar, né? tem bastante. E assim, gente, a ansiedade, a depressão, apesar de serem, digamos assim, coisas distintas, mas ao mesmo tempo são coisas muito próximas. E a ansiedade, a depressão são coisas do século XXI, principalmente. Dificilmente você vai conversar com alguém que faça parte dessa geração, que não vai conhecer o conceito de ansiedade e que não vai se reconhecer dentro de um determinado contexto onde alguém conceitua o que é a depressão. Dificilmente vai ter alguém, infelizmente, da nossa realidade, do nosso cotidiano, dessa nossa vivência, desse nosso século, que não vai se reconhecer, ou que já teve, ou que está começando a ter, né? Essa questão da depressão ou da ansiedade. Então, o livro está bem bacana nesse sentido também. Vou dar uns spoilers aqui, Ana. Só um Ah, meu Deus, a Deus é a rainha de contar para vocês antes da hora, né? assim, gente, também nós tivemos uma preocupação de uma forma bem objetiva, direcionar vocês também, para que vocês consigam fazer algumas atividades relacionadas à depressão, para vocês se reconhecerem. Não para você, digamos assim, ai, mas essas professoras estão querendo procurar coisas na gente, doenças, não é isso, mas para que vocês aprendam a identificar que vocês realmente estão livres desse mal que acarreta tantas pessoas na atualidade, e também para que vocês aprendam a conversar com o seu próximo, com quem está próximo de você e necessita da sua ajuda. Muitas vezes, uma palavrinha sua, quando você reconhece alguém que está próximo, que pode estar passando por um processo de depressão, essa palavrinha sua vai fazer diferença. E se você tem a sensibilidade de perceber que essa pessoa que está próxima de você pode estar passando por esse problema, você vai conseguir ser muito mais útil e ajudar essa pessoa de uma forma muito mais ampla, muito melhor. É a tal da empatia que tá tão na moda de falar e tão difícil de praticar, né, Deusa?
Sim, Com o livro, a gente de novo vai trazer a questão dos testes, que não são testes médicos, são testes informativos, que você vai poder realizar e se perceber. E esses testes eles são super úteis, disponibilizados até pelo Sistema Único de Saúde, por vários psicólogos também, para que você possa se reconhecer e nesse reconhecimento falar, opa, peraí, tô além de triste, preciso de ajuda. Tô só triste, mas vale a pena buscar um profissional da saúde mental. Até porque, gente, é muito bom a gente ter essa oportunidade de falar com eles ao vivo, Deusa. sim, Assim, o depressivo em si é um estado, né? O transtorno emocional, o transtorno da depressão, ele é um estado. A pessoa está depressiva em determinado tempo e em um outro tempo ela pode não estar mais. Então, quando você aprende a reconhecer esse estado, as chances de mudar essa situação é muito maior. Eu quero sim. até dar aqui, eu vou fazer um spoiler, mas é um spoiler combinado. Já eu tinha que falar sobre isso, né? Que é o Eduardo, o nosso aluno, que a gente coloca com o nome Eduardo e que depois ele adota esse nome para o próximo, para o primeiro livro que ele vai escrever, né? Quando o Eduardo decide colocar no papel a sua história, ele começa a produzir a autocura. Depressão tem cura, Ana? Tem tratamento, tem acompanhamento. E quando você leva a sério essa ajuda profissional, você consegue viver muito bem. Você consegue viver muito bem. Existe ex-depressivo, Ana? Existe pessoas que teve depressão e que conseguem conviver com esse transtorno, ou seja, ela aprende a lidar. Então ela não entra mais nas fases críticas da doença, ou por ajuda da própria da pessoas profissionais da opa, ou pela ajuda do profissional da saúde mental, ou por ajuda que esse profissional indicou de medicações, de tratamento, de acompanhamentos alternativos que vão minimizando esses efeitos. Então eu acho que o livro ele tem esse papel informativo nessa questão, né, Deusa, da gente conseguir produzir qualidade de vida, especialmente também para quem já lida com a depressão, para quem já é a pessoa que é o paciente. E sem convencer ninguém, sabe? Eu acho que a nossa fala é muito isso também lá, né, Deusa? A gente Sim. não tenta convencer ninguém de nada. A gente mostra as informações técnicas que nós temos, as informações que o pessoal da saúde mental compartilha com a gente, a informação que a gente tem nesses 7 anos de projeto que nos dá aí. Nós somos especialistas em lidar com alunos tanto ansiosos quanto depressivos, exatamente porque a gente tem esse olhar humano, né, Deusa? De Com fazer certeza. essa percepção do aluno. Ô Deusa, nesse livro a gente tem participações especiais, né? A gente vai ter aí o Victor prefaciano, o Leonan que volta, fechando o livro pra gente, a participação da Júlia e a participação da Elisandra. Como é que foi, Deusa, esse povo, molecada, tudo escrevendo que nem louco, numa coisa tão importante, tão séria, que é um livro da série Sentimentos? Como é que foi isso para você? Olha, primeiramente, é uma coisa muito satisfatória para mim, enquanto professora, perceber esses alunos escrevendo em primeiro lugar. Então, de parabéns e se posicionando de forma crítica, né? De se posicionando com uma forma de propriedade, de conhecimento do assunto, abrindo a sua vida para outras pessoas, compartilhando as suas experiências de vida, principalmente porque eles sabem que em algum momento alguém vai se espelhar neles. Então, é muito legal essa questão dos meninos terem a disponibilidade de abrirem as suas vidas para tantas outras pessoas, né, de contribuir com as suas experiências. E assim, vocês vão aprender com certeza muita coisa aí com a Elisandra, né? A Elisandra traz aí para nós uma história muito importante, principalmente para o mundo jovem, né? Para esses jovens que estão iniciando aí agora, digamos assim, a vida
Exato. começando a perceber a vida, que a vida é estudo, que a vida é trabalho, que a vida não é só diversão, que às vezes nós precisamos saber dosar, precisamos cair para levantar e aprender. Então, assim, vocês vão com certeza aprender muito aí com a história da Elisandra. É uma história muito interessante, ela dá uma prévia aí pra gente, muito boa. E aí vocês vão também, com certeza, se emocionar com o Vitor, né, com o prefácio do Vitor. Foi uma grande Porque, surpresa assim, para mim gente, também. primeiramente, uma surpresa para você, né, Ana? Muito, Não que né? você não soubesse dos fatos que ele conta, mas que você não tinha visto pela ótica dele Exato. aquilo que ele traz para nós. Você tinha uma ideia do que ele sentia ou passava, mas agora você tem uma certeza, você tem um olhar através dos olhos dele, de como ele viveu na pele e de como ele sentiu e de como ele viu esses momentos que foram, de certa forma, difíceis. Eu, con- eu, Apesar de. eu conto no livro, né, Deusa, que eu só não pude experimentar a depressão na pele graças ao meu filho, graças a Deus, né? É a força que meu filho me deu em determinado momento da minha vida que me fez, de uma tristeza profunda que eu senti, não virar uma depressão, né? Eu conto isso lá. E assim, Ana, a história de vocês dois é muito interessante para servir de espelho também para muitas outras pessoas, porque vocês fazem de um momento tão difícil, tão doloroso, algo positivo. E Exato. é isso que nós, seres humanos, precisamos começar a enxergar mais. E a gente nunca vê as coisas boas, a gente nunca quer ver as coisas boas. É como se as coisas boas que nos acontecem não tivessem tanta importância, porque a gente foca muito nas coisas ruins, né? E vocês fazem desse momento ruim, difícil, vocês tiram uma força, sabe? Logo ali no prefácio, às vezes tem gente que já vai começar a se emocionar, com certeza, e a chorar, porque vocês tiram uma força que eu fiquei me perguntando: meu Deus, eu quero ser assim quando eu estiver diante de um problema tão difícil. Então, assim, gente, é muito Esse interessante a experiência prefácio do saiu Vitor. da cabeça da deusa, viu? Porque em determinado momento nós primeiro fomos construir o livro, aí eu disse para ela, falei, Deus, então o prefácio é seu, né? Você está sabendo, sério sentimento, o prefácio é seu. E ela me disse e falou, não, esse prefácio não é meu, não tem nada a ver comigo, esse prefácio quem tem que fazer é o Victor por tal motivo. E aí eu falei, puxa, será? Será que ele topa? Né? Porque ele não tem essa obrigação de fazer a escrita, né, Deusa? Ele não tem Sim, essa obrigação de prefaciar nada. E aí eu tive essa preocupação, né, se ele queria aceitar ou não, porque não existia essa obrigatoriedade. E quando você lança isso, ele aceita de prontidão e a forma com que ele fala sobre isso, eu me senti muito acarinhada de verdade. Eu acho que várias mães vão se sentir acarinhada também pela forma que ele construiu lá o nosso prefácio. E quando o Leonan chega com aquela confusão toda no final e conta pra gente uma coisa muito importante que só ele mesmo podia contar, Deusa, como que foi ler a escrita do Leonan? olha, O para mim foi surpresa. pós-fácil, né? E assim, gente, o legal da construção do livro Depressão é isso. São as surpresas que você vai tendo, porque você não conhece as pessoas e você vai tendo acesso a particularidades tão íntimas de cada uma delas, que quando você olha para a pessoa, você pensa assim: eu não acredito que ela passou por isso, que ele viveu isso e que ele tirou essa força de onde? Então, assim, eu vi um Leonan ali que eu não conhecia. Eu vi uma parte da vida dele que eu não conhecia. Então, com certeza, eu não vou mais olhar o Leonan só enquanto ex-aluno da Ana, só enquanto um agente multiplicador do projeto História de Sonhos, e que hoje eu sei que ele tem essa bagagem para estar aí multiplicando, sim, porque quando você percebe o que o Leonan era e o que o Leonan é hoje, você entende a essência do projeto História de Sonhos. Você entende que o projeto História de Sonhos faz diferença na vida de muitas pessoas. Então, eu fiquei muito surpresa com o Leonan por isso, porque agora eu tenho um outro olhar para o Leonan
e eu vejo um Leonan que eu não era capaz de ver, porque eu não conhecia. Então, assim, olha, o todo desse livro, gente, esse livro muito bom, tá muito emocionante, e, sabe, Ô, é Deusa, um, estão vale muito a pena você ler. perguntando aqui, Deusa, eu te dei trabalho dessa vez porque eles sabem que na criação do Ansiedade foram 4 meses só para poder escrever, mais uns 2 para a gente poder conseguir fazer revisão e correção do português, principalmente do português. Eu te dei trabalho nesse, Deusa. Gente, o engraçado é que tudo é prática mesmo, né? Quanto mais você pratica uma coisa, melhor você fica naquilo. E eu fiquei muito surpresa com o crescimento, digamos assim, do português, como diz a Ana, gramatical, que Esse ela teve bichinho nesse louco, estranho. nesse segundo livro. Eu já, enquanto uma visão mais técnica ali da escrita da Ana, eu percebi um crescimento muito grande já na Ana enquanto escritora, Olha, sabe? já fui Assim, promovida, gente. nós conseguimos, gente, fazer a correção desse material muito mais rápido, porque o livro ele estava muito mais bem acabado, porque a forma que a Ana já vinha construindo as histórias, ela já estava encaixando dentro de muitas coisas que eu falei lá atrás, Ana. Quando você se deparar com tal situação, o ideal é que você vá construindo assim, vá fazendo assim. E Ana, você está de parabéns, porque o seu crescimento no processo de construção do livro Ansiedade para o livro Depressão, só a Deus aqui para dizer para você, você cresceu muito. Mas, Você já cresceu ô, muito. gente, mas isso só é possível devido a gente ter bons parceiros, né? Porque aprender o português é um inferno, é muito difícil. Vocês sabem, eu não tenho habilitação em português, gosto do português sim, porque tenho a competência em leitura, sou apaixonada por ler, isso me dá uma certa facilidade em escrever. Mas na hora de colocar no papel, a gente tem a vontade de colocar como fala, segundo a nossa oralidade. Porque parece que é mais forte do que a gente, né? E é. E a gente não pode esquecer que o leitor, ele está lendo e precisa das informações técnicas do português para entender o que a gente está falando. Então ele precisa da concordância, ele precisa dos conectivos, ele precisa do cenário, ele precisa sentir o cheiro do que a gente está contando. E isso só através do trabalho dela é possível. Na verdade, o Estrada de Sonhos está recheado de trabalhos incríveis que esses professores do ramo de revisão, que entraram para somar com a nossa equipe no ramo de revisão, estão proporcionando. Deusa, com tudo que a gente viveu nesse processo de construção do Depressão, Verdades e Mentiras, o que não vai sair de você de jeito nenhum? Algumas experiências que eu li sobre a vida de pessoas que foram pessoas reais. Tem algumas experiências, gente, nesse livro, alguns personagens, que quando vocês abrirem a página e começarem a viajar nas peripécias dessas pessoas, vocês vão entender um pouquinho do que eu estou falando aqui. Tem pessoas ali que com certeza ficaram marcadas em mim, guardadas. E assim, são histórias muito chocantes, algumas muito surpreendentes e outras, infelizmente, também tristes, porque a vida não é feita só de alegrias, né? Então, assim, ficou marcado, muito marcado em mim uma história de um aluno especial, que eu não vou falar, lógico, vocês vão conferir lá no livro. Eu não Conta o vou nome do falar. personagem. Quer contar o nome do personagem? Pode. Não, eu não vou falar também o nome da personagem. Ai, deixou Sabe por curiosa quê, agora. Ana? Eu vou deixar eles curiosos, porque quando eles chegarem nessa personagem, eles vão lembrar desse bate-papo nosso aqui. Oba! Quando vocês abrirem essa página em especial do livro e vocês começarem a ler a história dessa pessoa e ver como essa pessoa ela aparece no início da narrativa, se constrói ali para o meio da narrativa e você espera um outro final e quando chega no final você fica, eu não acredito. Então assim, e tem outras histórias de superação
que você vai ficar apaixonado também. O que você vai pensar? Alguns jovens que têm opções sexuais, por exemplo, né, diferentes, digamos assim, porque hoje nós temos essa diversidade e não há nada de mal nisso. Amor é amor, não importa a forma de amor. O amor, ele é a mola propulsora do mundo, do universo, do ser humano. Não importa a forma de amor que você tenha, desde que você tenha amor e espalhe amor. Então, vocês também vão se identificar em algumas personagens nesse sentido. E vocês vão perceber é, como foi construído essa narrativa, de como ela ficou leve, gostosa, e de como a pessoa Respeitosa. é respeitosa, e de como a pessoa compartilha algo que é tão seu, tão íntimo, tão particular com todos nós. E que o quanto que nós vamos aprender com essas histórias, que é o melhor de tudo. Quantas lições nós vamos poder tirar desse livro, Ana? Ah, Deus, eu acho que mesmo Bom, depois dele já escrito, já lançado, já está, né, já está nas plataformas para que quem tiver interesse possa adquirir. é, eu acho que mesmo assim a gente ainda vai continuar tirando lições, porque eu já estou recebendo alguns feedbacks das pessoas que já compraram e começaram a ler, algumas intervenções já chegam para a gente aqui. Eu peço para que os alunos escrevam contando para a gente o que acha, e alguns alunos têm esse carinho com a gente, né, de contar e ser crítico mesmo. Essa parte eu gostei, essa parte me surpreendeu, essa daqui, puxa, eu pensava tão diferente disso. Não tem problema se você discordar da gente, inclusive. Mas a questão de informação é o principal. Agora você já é armado de informação, né? E alguns e-mails têm chegado para a gente e têm me surpreendido. De verdade, é o material que eu estou separando aí para o nosso encontro do meio do ano, para eu te encaminhar. E tem me surpreendido muito, 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 de verdade. Deus, o que, que tem de mais diferente no Depressão, Verdades e Mentiras? o que eu acho que tem de mais diferente nesse livro? É, A veracidade, a proximidade do que é dito ali com nós, com eu, com você, com todas as pessoas. Isso é o que tem de mais surpreendente nesse livro, é você abrir a página de um livro, ler uma história e dizer: aqui sou eu. Por que eu não tinha visto dessa forma? Por que eu só vi daquela outra forma? Se você se reconhecer. É a forma como você consegue se reconhecer dentro da história das personagens. Isso, de fato, foi uma coisa que me surpreendeu bastante, Ana. Muito ô mesmo. Deus, eu vou chamar para nossa conversa essa mocinha aí que trabalha na parte de diagramação dos nossos livros. Essa garota tão especial pra gente. E eu quero que você me ajude a interrogá-la. Vamos fazer uma inquisição com ela. Porque assim, é um Misericórdia. trabalho que ela faz com todo carinho e dedicação e muito delicado. Porque traduzir o que nós estamos contando em palavras, eu e a deusa, em imagens não é para qualquer um. Porque tem que ter uma sutileza, tem que ter. Me ajuda aí, deusa. Tem que ter. Sensibilidade de percepção, Então né? eu vou chamar essa mocinha para conversar com a gente, para que ela possa contar aqui para vocês como é esse processo de diagramar um livro, de escolher as imagens da parte estética do livro. E aí eu quero que vocês possam colocar, se tiver curiosidade, manda pergunta aqui no chat que ela vai respondendo também. Elisandra, eu vou deixar a Deusa começar, tá? Ela que vai te fazer a primeira pergunta. Manda bala, Deusa, não tem dó não. Não tenho, não. Tudo bem, Elisandra? Como você está? Eu estou muito bem em vocês, meninas. Como que vocês estão? Elisandra, assim, eu queria primeiro que você esclarecesse para a gente como que é o processo de traduzir em imagens sentimentos tão profundos de outras pessoas. Colocar para nós de uma forma tão expressiva. Quando você olha para a imagem, você às vezes nem precisa ler o texto. Vamos ver o que Então, eu ela, queria que você contasse um pouquinho para a gente sobre isso. vamos ver o que ela tem de resposta para nos dar. Precisamos mudar de câmera aqui rapidinho, mas quem sabe faz ao vivo, né, gente? Confesso
que inicialmente, quando você olha, você fala, gente, é muito fácil, é só você colocar uma imagem de acordo com o que está escrito. Até porque hoje a internet ela é muito instantânea, né? Se você joga lá no Google mulher chorando, você acha várias mulheres chorando, né? Em todas as posições, sombra, alinhamento, mas é realmente muito complexo você realmente expressar exatamente o que aquele parágrafo está dizendo, né? Antes de eu fazer a diagramação deste e-book, eu li o Ano Depressão. E assim, foi um livro incrível. Ele é totalmente intenso em cada parágrafo, em cada palavra. Até falei para Letícia, né, a minha irmã, foi tudo muito bem pensado, tudo feito com muito carinho, cada detalhe. E aí eu falei, nossa, eu vou... E todas as vezes que eu ia colocar a imagem, acrescentar alguma coisa, eu colocava uma, pensava, lia novamente, pensava, falou, será que realmente tá ligando com esse assunto? Tá dando certo? Porque me gerou muitas dúvidas no decorrer do caminho. Troquei várias imagens, e aí eu li o parágrafo, falo, nossa, será que é isso que as meninas estavam tentando dizer? E aí rolava um meet, eu e a Ana, Ana, é isso que você tentou dizer? E foi bem legal, né, essa troca de informações que nós tivemos para atingir o melhor resultado. Ô Elisandra, estão perguntando aqui no chat o seguinte, o Ansiedade é um livro esteticamente muito bonito. E não foi você que fez, quem fez foi a Ellen. Agora no Depressão foi você. Então, você conseguiu fazer tão bonito quanto? Olha, excelentes perguntas, meninas. O livro Ansiedade, ele é realmente extremamente lindo. Cada detalhe dele, né? Ele traz, assim, uma lembrança pra gente que deixa marcado pra você aquele e-book que você leu. Até as cores utilizadas, né? E quando eu estava fazendo o designer do Depressão, eu pensava muito nisso, né? Em fazer algo que iria marcar realmente a pessoa que estava lendo, né? Aliás, a chama tem um motivo bem especial aí, hein? Para quem já viu, tá bem interessante. Eu sou muito ansiosa, então muitas das vezes eu quero terminar algo sem ter começado. Então foi muito interessante esse processo para mim, foi assim, uma aprendizagem enorme, realmente sentir o que eu estava fazendo, né? Observar o espaço, né? Tá, isso cabe aqui, isso realmente cabe aqui, eu preciso mudar, eu preciso repensar, porque para quem convive aqui no PHS eu penso muito rápido e no Depressão eu parei. Muito interessante falar sobre isso, porque eu conheci o Setembro Amarelo com o PHS mesmo, né? E é muito incrível. E exatamente com o PHS que eu observei a importância do falar, a importância, né, de olhar ao meu redor, de ouvir as pessoas. Então, foi muito interessante para mim. E sim, tá muito lindo. Não está tão lindo quanto a Ansiedade, porque esse tem uma beleza única, né? Ele tá muito memorável. Quando você olha, você lembra. E eu acho que isso é muito importante. Não, mas tá muito bonito mesmo. A diagramação do livro tá muito bonita, gente. O livro Depressão, na verdade, é um livro para ser degustado. Não é para ser devorado, tá? É um livro que você vai sentar para degustar. Desde o texto até as ilustrações, que ficaram sensacional. É o adjetivo mais adequado para essas ilustrações. E cuidado, hein? Preste atenção em cada detalhe também dessas imagens, porque elas vão contar uma história para vocês que talvez no livro em si vocês não tenham percebido. Então, assim, olha a Deus, já contando, já dando mais spoiler. Presta bastante atenção na diagramação desse livro e nas ilustrações que vocês vão se surpreender. Eu estou surpreendida. E olha que para me surpreender não tem que ser pouca coisa não, hein? Muito bom mesmo. O Elisandra, estão perguntando aqui no chat assim, ó, como que é para você que nunca escreveu um livro ou uma parte de um livro, fazer o ponto de vista desse livro Depressão, Verdades e Mentiras? Foi muito interessante, foi muito legal eu fazer parte de tudo isso. Fiquei muito feliz com o convite da Ana, né? Que, aliás, é muito interessante isso aqui no PHS. Todo mundo aprende.
todo mundo tá junto e todo mundo faz. Né? Então, quem nunca escreveu, tá escrevendo. Quem escreveu, tá aprimorando cada vez mais esse dom. E todo mundo aprende. E como a Ana, nós aprendemos isso, né? Você aprende algo quando você pratica. Legal. Quem sabe por aí não venha um e-book meu, hein? Olha, dei um spoiler pra vocês. A última pergunta para Elisandra, que senão ela vai ficar muito abafada, né? Elisandra, agora conta pra gente. O que de mais novidade você pôde trazer dentro desse livro? Com a parte de diagramação e estética. Qual foi a grande novidade que você trouxe dentro desse livro com a gente? Olha, se vocês não tivessem me perguntado, eu mesma ia contar. Nesse e-book contém uma página que é muito interessante. Ali contém todos os livros feitos pela editora PHS. Tanto os livros feitos pelos alunos, né, que entraram no projeto, quanto também os livros que foram feitos anteriormente ao que você está lendo. Então é super interessante, você está sempre ali ligado nos livros, você consegue adquirir através de um clique, então clicou, você já adquire, e aí assim que é efetuado o pagamento você já recebe o livro. Então achei super prático e super interessante, porque quando eu estou lendo algum livro e eu gostei muito, eu já quero ler todos que aquela pessoa escreveu. Então é essa oportunidade que você tem com a gente. Você tá lendo um, já compra o outro, já lê todos e já deixa seu feedback pra gente. É uma delícia, né, Deusa? Esse livro sim, tá Ana. mesmo, né? E eu tenho uma última pergunta para Elisandra. Oba! Essa eu vou fazer, que eu também gostaria de ser respondida, viu, senhorita Elisandra? Elisandra, eu queria que você também contasse para nós por que você escolheu essas imagens para ilustrar, para diagramar esse livro. Qual foi o critério que você usou na escolha dessas imagens? Porque no meio de uma diversidade tão grande de imagens relacionadas ao mesmo assunto, você escolheu imagens específicas. Por quê? Olha, senhora, vou compartilhar uma coisa muito interessante com vocês. Construção foi através de muitos erros que eu tive, né? Quando eu comecei a trabalhar com designer, quando eu começava a fazer para mim mesmo, às vezes eu olhava para uma imagem e falava, é essa. E aí eu fazia uma arte e às vezes não tinha tanto nexo quanto eu tinha visto, né? Não fazia tanto sentido, as pessoas não gostavam tanto. E foi aí que eu fui percebendo, né, literalmente, quando você vê algo, sente aquilo, né, literalmente. Seja bonito ou feio, você consegue sentir o que aquela imagem tá tentando se conectar com você. E foi aí que eu fui aprendendo mesmo, na prática. E nesse e-book foi muito especial para mim, né, que eu queria imagens que quando o leitor olhasse, ele sentisse o que estava sendo descrito por nós. E foi assim uma procura louca, gente. Teve imagens que deu bastante trabalho para encontrar. E foi assim, entra no site, sai de outro site, entra no outro site. Foi assim, uma loucura bem legal, uma loucura bem intensa, né? De realmente procurar identificar esse sentimento que a imagem poderia passar para vocês. Mas foi muito interessante, foi muito legal. Às vezes, né, eu vivo as coisas tão rápido que eu esqueço desse sentir. E dentro do e-book eu consegui resgatar isso dentro de mim, né? O quão é importante você, tanto no falar quanto no se expressar, né? Que, aliás, a Ana fala muito sobre isso no nosso curso, né? No Comunicação lá na Udemy. E foi bem incrível, eu gostei bastante, foi uma experiência inesquecível. E ó, já falo pra vocês, pra você correr garantir o seu, porque vale super a pena, é um assunto que deve ser falado, as pessoas devem aprender sobre. E não é só no setembro, hein? Vocês gostaram da nossa conversa sobre depressão, verdades e mentiras? Se gostou, comenta aqui embaixo. Deus, é sempre um privilégio, né? Trabalhar com você é uma delícia, eu aprendo demais. Eu brinco que a sua matéria é a pior do mundo, você sabe, mas eu gosto do português. Só que o português não é fácil de aprender. Aprender com a Deusa é extremamente delicioso. Eu sou muito grata por você compartilhar comigo o que você sabe. Isso só enaltece o hall dos meus poucos amigos. Eu conheço um monte de gente, mas só tenho poucos amigos, lembra? Eu já ensinei isso para vocês. E compartilhe a amizade com a Deusa. Sou extremamente grata de você empreitar. A série Sentimentos são 9 livros, né, Deusa?
Nove livros. E que com certeza vai passar tão rápido, porque é tão gostoso fazer isso. É tão bom poder compartilhar de tantas coisas boas, ruins, dores, alegrias, que Não tem isso não tem preço. preço. Não, dinheiro nenhum no mundo pagaria algo assim. É maravilhoso. Eu que Então, agradeço. imagina, capaz. Gente, Privilégio isso é um, poder compartilhar tudo isso com vocês. isso é um sonho meu que só foi possível porque a deusa me dá a segurança da escrita. É interessante isso, né? E a deusa trouxe para o História de Sonhos essa competência leitora para todos nós alunos. Porque se você vai lá no perfil dela individual, toda hora tem uma postagem ou outra falando de um livro super interessante. Ela está sempre instigando a gente a ser melhor. Dentro do História de Sonhos, além da revisão dos livros, e ela é responsável por todos os livros que o História de Sonhos fizer da série Sentimentos, é através das mãos da deusa que a gente vai se tornar editora, porque quando vai lançar o primeiro livro, a gente tem que descobrir como faz isso direito, né, deusa? Sim. E também a gente teve aqui o privilégio de descobrir alunos escrevendo, né? Já tem aí alunos lançando seus próprios livros pela nossa editora. Orgulho. E porque ela foi corajosa de encabeçar isso lá atrás, vários outros professores estão nos ajudando, nos assessorando no projeto desses alunos, o que deixa tanto eu quanto ela muito orgulhosa. E, gente, segundo semestre se prepara, porque ela vai ensinar a gente com métrica de leitura. Ela já prometeu, eu não sei se vai ser da meia-noite às 6. Aí eu vou encaixar um horário aí, mas eu também não sei ainda. Mas assim, nós temos sim um projeto, gente, muito legal também para tentarmos colocar em prática aí, para, digamos assim, incentivar vocês a serem leitores, tá bom? Eu prometo que esse projeto, que essa parte do projeto História de Sonhos, ela vai ser consolidada sim. E o último recado que eu, a Deus, a Elisandra que está aqui com a gente ainda, quero aproveitar para contar para vocês preste bem atenção, tá? O projeto Quero Livros, que nós lançamos o ano passado, né, Deusa? Ele Isso. ainda está no ar, ele foi um sucesso o ano passado, esse ano ele voltou com a corda toda. Como que é esse projeto? Bom, nós recebemos vários livros de doação, livros de primeira leitura, que a pessoa só ia deixar na estante como essa aqui pegando poeira. Então, vários dos nossos amigos que já leram livros interessantes estão doando para o História de Sonhos para que a gente possa fazer o redirecionamento desse livro, né? Então, todo dia 25 nós sorteamos uma média de 15 livros e mandamos para os nossos alunos por correio sem despesa nenhuma, basta se cadastrar no nosso site. Tem uma aba lá chamada Quero Livros, basta você preencher o formulário e aguardar o sorteio. Não importa a época que você se cadastre, você vai ficar ali no banco de dados para concorrer até dezembro. Você ganhou, você sai do banco de dados, dá a sua vez para outro. Esse ano a gente recebeu várias, o ano passado foi a Amazon e vários amigos, né? Em especial o Amilcar, que sou muito grata a ele, só pelas mãos dele. A gente recebeu o Sidney Sheldon de coleção, enfim, livros fantásticos que a gente pôde redirecionar para os alunos. Esse ano a gente tem aí, além das pessoas que ajudaram no ano passado, mais doadores, em especial a Aurora, que prometeu para a gente uma trilogia do Walt Disney por mês. Então, desde o mês passado, a gente está entregando a trilogia do Walt Disney para vocês. Uma trilogia por mês, que eu tenho que mandar um beijo para minha amiga Aurora. Né, Deus? A gente tem o privilégio, né? Isso. E aproveitando tudo isso que a Ana falou, eu tenho um convite muito especial para você. Oba! O semestre está chegando, daqui a pouco, se Deus quiser, nós estaremos com esse projeto de leituras. Então aproveita e se cadastra no nosso canal no YouTube, começa a nos seguir, tá? Nos siga nas nossas redes sociais, porque, gente, é muito material interessante, é muito material enriquecedor, que com certeza vai fazer diferença na vida de vocês. Assistam aos nossos vídeos, aos vídeos da Ana, os convidados que tem semanalmente trazendo experiências para vocês, falando sobre temas diversos. Se inscrevam no nosso canal, não perde tempo não. Vamos lá, vamos apoiar, porque o que é bom a gente tem que mandar para frente. Uma rede que é boa a gente tem que expandir. É isso mesmo, Deusa.
E eu quero agradecer a todos vocês a paciência de ter ouvido a gente aqui hoje, mas a gente tinha mesmo que falar com vocês sobre esse livro. Faltava só casar a nossa agenda, porque embora eu seja do História de Sonhos, né, o tempo integral, a Deusa, ela é do História de Sonhos, mas tem também a carreira da professora pública. Então a gente estava com dificuldade de calhar os horários para vir falar com a gente. Por isso o livro foi lançado primeiro e agora que a gente está na live convite. Eu espero que vocês corram agora para a plataforma e adquiram o seu exemplar. Ao adquirir um exemplar de qualquer produto do História de Sonhos, em especial os nossos livros, você está impulsionando o sonho de mais alunos. Então, gente, perde tempo não. Vamos ajudar outras pessoas a sonhar e a realizar os seus sonhos, tá bom? Beijo carinhoso para você, Ana, para todos. Deusa impagável. Elisandra, muito obrigada, filha, pela sua ajuda, por deixar bonito o trabalho que a gente fez de escrita. E para você que estava assistindo, pegue esse avião e compartilhe. O que a gente falou aqui é utilidade pública, mais pessoas precisam ficar sabendo. Até a próxima, gente. Até a próxima. Não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, nos acompanhar nas mídias sociais, sempre tem muitas novidades por lá. Qualquer dúvida, acesse nosso site, venha conhecer a nossa história e descobrir quem é o PHS. Obrigada por acompanhar nosso vídeo, um beijo pra você e tchau!